E para que isso fique bem claro, capítulo 6, verso 8, que aliás é possivelmente o verso mais famoso do livro de Miqueias. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Justiça é o que nos falta. Justiça é o que a palavra de Deus prega e é o que Deus quer ver na nossa vida. Como chegar lá? O verso 9 que nós lemos do capítulo 7, podemos voltar lá, ele diz assim, olha, eu vou sofrer a ira do Senhor porque eu pequei contra ele. Isso é justo. Mas a justiça de Deus, ela tem uma outra dimensão além dessa. O próprio verso 9 ele diz, mas Deus vai me tirar para a luz e eu verei a sua justiça. Deus é justo em castigar o ser humano pelos seus pecados. Sim, mas Deus também é justo em redimir o ser humano dos seus pecados. Essa é a verdade. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, abre a Bíblia em Romanos capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 23 a 26. Olha só o que diz a palavra de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de reforma, de transformação. Primeiro, reedificação dos muros. Uma cidade, antes dela se expandir economicamente, ela tem que estar com a sua infraestrutura bem estabelecida. Porque senão ela não consegue competir, ela não consegue crescer em qualidade de vida. E o fato é que, como igreja, antes de avançar, nós temos que ser reedificados. É uma reforma interna, é um reavivamento interno, para que então esses limites possam ser removidos para mais longe. Para que outras pessoas possam ouvir falar da palavra de Deus, como ela é em Jesus Cristo, como é a verdade, venham para a igreja e realmente encontrem aqui perdão, paz e verdade. Do que adianta trazermos pessoas para aqui dentro para continuar com essa estrutura de Miqueias 7 nos versos anteriores, de mentira, de corrupção, de vaidade, de fofoca, de malícia? Do que adianta? De nada. Só para escandalizar e afastar as pessoas. Então, primeiro é reedificar os nossos próprios muros. Onde é que está caído, onde é que está estragado, onde é que está ruim. E nós não temos que ter medo de botar o dedo na ferida. E então nós vamos poder expandir os nossos limites para mais longe. Verso 13. Todavia, a terra será posta em desolação por causa dos moradores, por causa do fruto das suas obras. As promessas de Deus, do perdão, da salvação, da expansão, não vão evitar a destruição daqueles que não se arrependerem. Tanto dentro da igreja quanto fora. E talvez essa é uma das principais razões pelas quais Deus permite essa situação tão terrível que a gente leu aqui nesse livro. Essa corrupção pessoal, familiar e social. É para que a gente entenda o que é o pecado. Para que haja arrependimento. E onde houver arrependimento, haverá perdão e salvação. Verso 15. E eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. Deus diz assim, olha, eu vou destruir, os moradores da terra serão destruídos. Essa é a promessa da destruição escatológica, que significa o quê? A destruição que vai acontecer no fim. E muitas pessoas têm medo desse fim. Muitos adventistas do sétimo dia têm pavor desse fim. Porque eles sabem que a coisa vai ser séria, pesada, ruim, horrível, perseguição, decreto de morte por aqueles que quiserem continuar fiéis a Deus e aos seus mandamentos. Ninguém quer, ninguém vislumbra isso com prazer. Temos medo. E Deus fala assim, entenda uma coisa, meu filho e minha filha. No dia que isso tiver para acontecer, eu vou fazer por você, na tua frente, coisas semelhantes ao que eu fiz na terra do Egito. Estuda a história do Êxodo. O povo fugindo, não levaram nem comida para comer. Quantos dias eles passaram fome? Nenhum. Chegaram num deserto onde não tem água. Bate na rocha, Moisés. E da rocha brotou água. Um dia saíram, chegaram diante de um mar. Não tinha o que fazer. Exército de Faraó atrás. Montanhas enormes para o lado, montanhas enormes para o outro. Não tem saída. E Deus diz, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Bota o teu pé na água. E o mar se abriu. Um mero sopro do Senhor. Dividiu as águas. E a Bíblia diz que Israel passou a pé enxuto, não molharam nem os pés. E 2 muralhas de água ao redor.
Deus fará maravilhas no meio de vocês. Não tenham medo do fim. Tenham medo do agora, de serem como essas pessoas aqui de Miqueias, corrompidas, que não amam a Deus. Não é pensar no futuro, é pensar no agora. Versos 18 a 20 para terminar. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não reterá a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Se a gente pudesse passar mais tempo estudando esses versos aqui, tem muita coisa interessante. Vou falar poucas coisas. Nesses 3 versos, existem as 3 principais palavras para descrever a rebelião e o pecado do homem. No verso 18 fala de iniquidade. Em hebraico é aion. Fala de transgressão, rebelião. Em hebraico, pechá. E no verso 19 fala dos pecados. No hebraico, hatá. As 3 principais palavras do Velho Testamento para pecado, rebelião, coisa errada, coisa podre, coisa estragada. Mas é interessante que nesses versos existe a descrição das 3 principais características do amor de Deus. Versos 18 e 20 repetem a expressão misericórdia. No hebraico, hesed. O verso 19 ele fala de compaixão. No hebraico, rahan. E no verso 20 ele fala de fidelidade, emet. Pode ser traduzido também como verdade. A resposta ao pecado da igreja, da pessoa, da família, da sociedade, não é o moralismo. Eu avisei que vocês iam se dar mal. Agora vocês vão sofrer na minha mão. Não é assim que Deus responde ao pecado. Deus responde ao pecado com redenção, misericórdia, perdão, verdade, fidelidade. Porque foi exatamente isso que ele jurou desde os dias antigos. Somos corruptos, irmãos. Não dá para fechar os olhos. Estragados e corrompidos pelo pecado. Mas nós temos um Redentor que já pagou o preço desses pecados. Se você reconhece a sua corrupção e deseja a redenção de Deus, perdão e transformação, nós vamos orar a Deus. Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos imensamente, porque o Senhor lançará os nossos pecados na mais profundeza do mar, Pai. Nós precisamos ser afastados dos nossos pecados, Pai, porque realmente eles são muitos e muito pesados, Pai. Nós às vezes erramos no que falamos, pensamos, fazemos, somos. Somos negligentes em relação ao bem e diligentes em relação ao mal. E nós temos essa natureza ruim, mas nós não queremos nos justificar. Queremos aceitar a nossa corrupção. Para diante disso te pedir perdão, Deus, por favor. Senhor, nos perdoe tudo, Pai, que temos falhado. Mas não nos permita continuar escravos, Pai, dos pecados que nos fazem mal. Que o Senhor nos transforme, nos abençoe, nos cure. E assim que o Senhor coloque no lugar do pecado o teu amor e a tua graça. Senhor Deus, todos juntos possamos receber o seu perdão e a sua paz nesta manhã. E que possamos viver ao teu lado, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus.